Existem dois tipos de controles para a edição de efeitos: configuração de efeitos e efeito playback. Os controles de configuração de efeitos são utilizados para modificar os atributos internos dos efeitos. Cada vez que se utilize o efeito, estes controles mostrarão a configuração da forma que se utilizou da última vez. Ao realizar qualquer mudança, todo o show será afetado onde esteja utilizando este efeito. Os controles de efeito playback se utilizam para modificar a reprodução do efeito atual, e cada vez que se utilize o efeito, os valores padrão sofrerão um reset. O exemplo de efeito em vigor no momento está correndo um pouco rápido. Utilize o encoder de controle de taxa ou rate, que é um controle de configuração de efeitos, para diminuir a sua velocidade de forma geral. Ele pode ser utilizado para aumentar ou diminuir a velocidade do efeito. Observando detalhadamente o efeito, veremos que as luzes estão distanciadas das demais, uma vez que se movem em círculo. Esta separação é denominada offset. O offset é controlado utilizando uma combinação do align e do encoder offset. Utilizando estas ferramentas juntas, o usuário obtém um controle preciso sobre como respondem os aparelhos de efeito em relação ao grupo que formaram. Apesar do uso do align e offset poder oferecer um efeito orgânico ao efeito, pode tornar difícil operar com este método. O encoder de grupos faz exatamente isto, dividindo o offset atual em grupos específicos. Com o padrão de 0 a 100 para o offset, os aparelhos realizam um efeito como 6 luzes independentes. Ajustando o valor de 1 para o grupo, os aparelhos funcionarão como 1 e descerão juntos. Selecionando 2 grupos, eles formarão 2 grupos e assim sucessivamente. Ao selecionar 9 grupos, reagirão como 9 aparelhos, deixando um espaço entre eles para os aparelhos não existentes. Os grupos e offsets permitem controlar de que maneira cada um dos aparelhos vai traçar a forma de seu efeito. Para editar tal forma, pressione com o mouse a figura do efeito na seção inferior direita da tela Editar Efeito. Selecione a tecla Editar do efeito e selecione novamente a tecla Editar da nova janela. Selecionando os 3 pontos da figura, pode-se arrastar para modificar a figura que os aparelhos estão realizando. As verdadeiras vantagens desta edição em tempo real é a possibilidade de acomodar os aparelhos enquanto acontece o efeito. Diante de uma câmera, por exemplo, ajustaríamos para que não iluminem um determinado elemento da cena.
No caso de querer retornar à figura original, simplesmente feche as janelas de edição do menu pop-up e selecione o círculo da opção de figuras pré-definidas. Os controles de reprodução dos efeitos permitem realçar a pausa, inversão, parar, mudar a velocidade, ajustar o tempo do fade e, evidentemente, reproduzir o efeito. Cada vez que se utilize o efeito com um cue, pode-se obter diferentes ajustes na reprodução do efeito. Salvar os efeitos nos cues segue a mesma sintaxe do que a utilizada para salvar qualquer outra coisa no console. Pressione a tecla Store e, em seguida, qualquer tecla associada a um executor vazio. Lembre-se de pressionar Clear 3 vezes ao terminar. Feche a janela de diálogo Edição de Efeitos. Observe que o botão vazio da tela que utilizamos quando começamos a trabalhar com um efeito contém um novo nome. Ao pressionar Go e reproduzir o cue já criado, verá a reprodução do efeito na janela.